Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham descansado pelo menos um pouco na semana passada, aquela semana de recesso, tá? E agora nós voltamos na nossa 15ª videoaula. A videoaula de hoje, sétimo ano, tem dois temas muito importantes. O primeiro é a Confederação dos Tamoios e o segundo é para falar sobre as mulheres no período colonial, tá? Vira e mexe eu falo do tema das mulheres, da questão do gênero masculino e gênero feminino. Então as mulheres é o gênero que pouco aparece na história. Nós estamos tentando mudar isso, falar um pouco mais, mostrar a condição feminina e como elas lutaram para melhorar ao longo dos séculos. Bom, vamos começar da Confederação dos Tamoios. Primeira coisa que você tem que lembrar é que todos os europeus tinham interesse em ter colônias no continente americano. Os dois países da Europa que saíram na frente foi Portugal e Espanha. Foram Portugal e Espanha. Tá? O Brasil foi ocupado pelos portugueses, vocês sabem disso. Só que franceses, ingleses, belgas, eles não aceitaram isso numa boa. Eles não falaram, eles chegaram primeiro e está tudo certo. Não. O que os franceses fizeram no século XVI? Eles invadiram o Brasil, inclusive invadiram mais de uma vez. Mas um episódio muito famoso na nossa história é quando eles invadiram o Rio de Janeiro e fundaram uma colônia francesa lá no Rio de Janeiro em 1555, bem na metade do século XVI, né? Um pouquinho para frente da primeira metade. E essa área entrou para a história como o Brasil Antártica, tá? Os franceses ocuparam essa região e, obviamente, os portugueses não aceitaram isso muito bem. E como não haviam tropas francesas de fato em grande quantidade, nem tropas portuguesas de fato em grande quantidade, o que se segue nessa disputa é uma coisa bastante triste, tá? Porque tanto franceses quanto portugueses eles se aliaram aos indígenas locais. Professor, como é que eles fizeram isso? Os indígenas, tupis, guaranis, tamoios, que é o nome da confederação, eles tinham uma prática cultural chamada de cunhadismo. O que é o cunhadismo? Depois que você se casa com a irmã de alguém, você entra para aquela família. Então, muitos portugueses e muitos franceses entraram para famílias indígenas e se tornaram oficialmente indígenas, casando-se com as irmãs e filhas dos chefes indígenas. Isso fazia com que os indígenas lutassem ao seu lado. Você percebe por que é muito triste? Porque houve um uso da cultura indígena contra os próprios indígenas. Os europeus que fizeram isso, eles não estavam preocupados em ajudar os indígenas de forma nenhuma, apenas usá-los para fazer guerra. E aí os franceses acabam se aliando aos tamoios, enquanto os portugueses se aliam aos tupiniquins, e eles lutam, tá? Da região de Santos, São Vicente, que era a sede portuguesa aí da batalha, e do outro lado a região do Rio de Janeiro, a sede da parte francesa da batalha. Essa guerra durou de 1555 até 1567, mais ou menos uns 12 anos, entre o começo das batalhas e o final, no qual os portugueses realmente ganham. E ela entrou para a história, tá? Desculpa, tá passando um carro aqui. Ela entrou para a história como uma apropriação cultural, no qual os indígenas foram absolutamente usados de forma horrenda pelos europeus. Tá bom, e as mulheres, professor? Esses seres maravilhosos, inteligentes, capazes, como é que eles entram na nossa história? Como vocês sabem, as mulheres
elas tiveram durante muitos e muitos séculos na sociedade europeia uma condição de desigualdade. Elas sempre foram consideradas pessoas menos inteligentes e sempre consideradas pessoas menos capazes. E por isso mesmo elas nunca tiveram um destaque social merecido, tá? Porém, o seu livro destaca que, apesar de existirem poucas mulheres brancas aqui no Brasil, tá? Porque historicamente vinham-se menos mulheres de Portugal do que homens, tá? Então o número era sempre menor. Porém, algumas delas se destacaram, tá? E é interessante isso. O conceito de feminismo, que é um conceito importantíssimo, que é a luta pela igualdade das mulheres com os homens, algumas pessoas bastante, como é que eu vou dizer, idiotas, acham que feminismo é a mulher mandar nos homens. Isso não é feminismo. O feminismo é a ideia de igualdade entre homens e mulheres. Igualdade, ó, junto ali, ó. Machismo, homens mandando nas mulheres. Feminismo, igualdade entre homens e mulheres. Então, quando você fala que você é contra o feminismo, você está dizendo que quer que os homens mandem nas mulheres e que elas recebam menos e que elas tenham menos direitos, tá? E quando você fala que é a favor do feminismo, você está dizendo que elas têm que ter os mesmos direitos dos homens, tá? Bom, essas mulheres que se destacaram, tem dois casos aqui bem rápidos, mas muito importantes. Uma foi a Inês de Souza, tá? Mulher do governador de Pernambuco, tá? Desculpa, mulher do governador do Rio de Janeiro, que inclusive liderou a defesa da cidade em alguns momentos. Então ela se tornou chefe militar da cidade, organizou as defesas militares. E a outra foi a Brits de Albuquerque. Sim, o nome dela era Brits. Eu nunca nem tinha ouvido falar num nome tão diferente, até conhecer esse caso aqui há alguns anos atrás. Tá? A Brits, ela governou Pernambuco durante vários anos. É importante que você entenda que, infelizmente, as mulheres conseguiam esse destaque em casos muito excepcionais. Primeiro, elas tinham que ter uma personalidade muito forte, então eu imagino que essas duas fossem mulheres com personalidade muito marcantes, tá? E as duas, elas só ocupam o cargo na ausência do marido, né? No caso de uma, o marido falece, e aí, como ela já tem uma personalidade forte, ela pega o poder para ela e acaba se impondo. Mas mostra também que as mulheres não aceitaram ao longo dos séculos o machismo como se fosse algo natural. Mesmo sem usar a palavra machismo, feminismo, que são conceitos mais recentes da história, elas lutaram pela igualdade e pelos seus direitos, tá bom? Bom, eu acho que hoje é isso. Espero ver vocês logo, tá? Espero que até o final de setembro a gente já comece com o ensino híbrido. Pelo menos eu estou rezando muito para isso, mas obviamente não está na mão de ninguém, né? Está na mão de Deus, como sempre. E aí vai ser como Ele quiser, claro. Beijão, tô morrendo de saudades de vocês. Tchau, tchau.